a ele. Esses chamados 6 minutos de regressão depois do óbito. Quê? Teu cérebro continua funcionando, meu amigo. Você tem uma chance de processar alguma coisa ainda. Tudo. E aí você não tem, nesse momento, acabaram os traumas paternos, parentais, acabaram os traumas sociais, econômicos, políticos, acabaram-se as revoltas filosóficas, ideológicas, acabaram-se as mágoas, acabou tudo. Fica espírito puro ali. E as narrativas das EQMs, por exemplo, das experiências de quase morte, que eu acompanhei minha vida inteira, dezenas. Que foi relatado já. E hoje eu queria até, inclusive, contar mais tarde sobre as muitas que meu pai teve no hospital, eu ao lado dele durante 2 meses, e meu pai teve tanta EQM, e eu chamava e ele voltava. Mas então, voltando aqui a isso, o indivíduo naquele estado, ele é um ser que cai num estado de espírito absolutamente extrato de espírito, sem nenhuma influência de qualquer outra natureza conturbadora, nenhum véu, nada, coisa alguma. Ele fica completamente lúcido de tudo. E você vê que todas as experiências narradas, todo mundo diz que vive a vida numa intensidade eterna. É o tal filme passando na frente? Isso? É o tal dos 6 minutos de eternidade, porque a eternidade não é medida por espaço-tempo. A eternidade não tem mensurabilidade espaço-temporal. Ela é totalmente atemporal. Então, num segundo do espaço-tempo, cabem milhares de eternidades. Aí o cara... A gente estudando mecânica quântica entende isso um pouco melhor. O cara ali, ele fica cara a cara com a eternidade de si mesmo, sem nenhum impedimento argumentativo contra a verdade, a justiça, a luz, e nenhum impedimento quanto a enxergar-se a si próprio. Ele pode ter morrido demente, com Alzheimer, pode ter morrido do que tenha morrido, mas ele terá aquele estado de espírito puro, aonde tudo que seja significativo, verdadeiro, importante, lhe é trazido sem nenhum impedimento de compreensão, sem nenhum véu de turvamento. E aí, meu amigo, ainda é uma graça extraordinária de Deus, que é por isso que frequentemente eu digo, não é fácil você ir para o inferno. Você tem que se esforçar muito. Você tem que querer se hitlerianizar até depois da morte. É mesmo? Porque não é fácil. O amor de Deus é tão grande que para você sair debaixo desse amor, você precisa se afastar muito. Porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para nenhum ser humano. Caso, por exemplo, do Paquito. É um cara que... Você é ateu ou agnóstico, Paquito? Eu sou ateu. É mesmo? Sim. Você acredita realmente que não existe? Isso. Ele vai pro inferno ou não? Não, Deus me livre de dizer que o Paquito vai pro inferno. Mesmo ele ir até o final da vida não crendo em Jesus. Mas ele vai chegar uma hora que ele vai ficar cara a cara com Deus, aí ele vai decidir. Aí vai ser a hora. Aí ele vai decidir. Ele só tá falando isso porque ele tá por aqui apertando o botão para falar. Se ele não apertar o botão, nem voz ele tem. Exato, né? Verdade. Vai ter uma hora que os botões dele vão ser apertados. A presunção da juventude dele. Desses 22 anos eu sei de tudo, né? Eu sei de tudo. Quem nunca passou por isso? Você lembra dos seus 22 anos? Meu Deus. Nossa, tem uma certeza de tudo, né? Então, incrível. Deixa ele, o Senhor o ama. O Paquito, meu Deus, ainda vai virar Xuxa, vai deixar de ser Paquito. Então, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O que é o inferno? O amor de Deus... É o afastamento de Deus? É um lugar? É o não um Deus. Estado? É um estado? É uma dimensão, é um estado de coisas dimensional. Mas que não dura para sempre, não é medido no espaço-tempo. Ah, tá. Ele é definido como eterno porque ele não é espaço-temporal. Está fora, dessa dimensão espaço-temporal. Agora você vê como é que o Apocalipse termina. O Apocalipse termina fazendo com que a morte, o inferno, sejam tragados na extinção.
no Lago de Fogo. O que quer dizer isso? Volta para o nada, para o nihilo, de onde tudo veio. Deus criou o verbo hebraico bara, que é Deus criou Deus. É um verbo que diz tirou do nada, ex nihilo, tirou do coisa nenhuma, da inexistência absoluta. Então esse que tirou tudo do coisa nenhuma, esses que realmente não querem viver de modo algum nenhum tipo de convívio de amor com nenhuma criatura, com nenhuma existência, não estão preparados para existir de modo algum e decidiram que a não existência é o que eles preferem. Então o amor de Deus os coloca onde eles estiveram, ainda não dá nem para reclamar, porque se você veio do nada, nada, do nihilo absoluto, e você não consegue e não quer e odeia a relação com qualquer que seja a outra existência, e se você for assim, não haverá nenhuma existência pacificadamente possível no cosmos, ou nos multicosmos, ou nos multiversos, o Apocalipse termina colocando tudo no nada, 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 no nihilo, no nothingness, do inglês que em português não tem essa palavra nadeza, na nadeza absoluta, no coisa nenhuma. Até o inferno recebe a misericórdia de Deus, sendo tragado na extinção do coisa alguma, do nihilo. Mas nós fomos feitos, e todas as criaturas que assim o desejem, para provarem e gozarem Deus eternamente, e gozarem a relação uns com os outros eternamente. E nenhum de nós está fadado e destinado a isso definitivamente. Nada. A única coisa que é definitiva é o amor de Deus por nós. Isso aí não se apaga, não tem nada que possa impedir o amor de Deus. É a maior força, e foi a força que criou todas as coisas. E o amor de Deus é chocantemente poderoso para fazer, inclusive, depois de todas as alternativas possíveis e concebíveis, fazer o indivíduo que não queira, sob hipótese nenhuma, viver. Porque o inferno é a escolha pela não vida total. Então, a última oração a ser atendida é a da extinção no inferno. É o cara cuja existência foi uma oração de não vida. Em todas as perspectivas. Cairá no nihilo. De onde tudo veio, ele voltará para lá. E não há nem o que reclamar. Porque foi um cara que, tendo sido tirado do nada, ambicionou o nada, nada, o nihilo como forma de existência, e quis transformar toda outra criatura ou existência em coisa nenhuma. Então, que volte para o coisa nenhuma e não sofra nada, nem coisa alguma. Simplesmente não atrapalhe o projeto da existência daqueles que amam viver, amar e ser.